Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, muito obrigado pelo acesso de vocês. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo também, espero que você acesse mais vezes. Esse canal tem um foco especial na resolução de exercícios ligados de maneira direta ou indireta à grande área das engenharias. Ou seja, você vai encontrar exercícios envolvendo diversos assuntos, diversos cálculos. Nós queremos que você visualize, que você acesse ao máximo possível todos os vídeos que nós disponibilizamos para vocês. Mas é importante que você tome alguns cuidados. Primeiro de tudo, não deixe para estudar na véspera de prova, pessoal. Dá uma olhadinha com antecedência, uma semana antes, no mínimo. O aprendizado vai ser muito melhor, tá? Não vai dar aquela correria, aquela loucura. Vai ficar melhor para todo mundo, para você, para o seu professor. Outra informação muito importante: engenharia é extremamente fácil, é extremamente simples. Se alguém falou o contrário para vocês, esse alguém estava enganado. É muito simples, é muito fácil. Basta você aprender da maneira correta. O nosso exercício de hoje envolve forças em 3 dimensões, ou forças em 3D. Antes de nós irmos para a sala de aula, antes de nós iniciarmos a resolução do exercício, um primeiro passo, talvez um dos mais importantes. Por favor, observe com bastante atenção a ilustração e o enunciado do nosso exercício de hoje. Dá uma olhadinha aqui. Pessoal, então aqui nós temos a resolução do exercício. Vamos analisar comigo. Vamos ler mais uma vez o enunciado. Determine a magnitude e a direção da força F1, tá ali, para manter o sistema em equilíbrio, ou seja, F1 é quem vai manter o sistema em equilíbrio. Tá? Nós temos todas as outras forças. Então, vamos lá. Nós queremos a magnitude e a direção da força. Primeiro passo, nós temos um sistema em 3 dimensões. Nós temos várias situações aqui de força. O primeiro passo é transformar tudo que está em intensidade, transformar para vetor cartesiano. Então, nós temos algumas situações. Por exemplo, vamos começar pelas situações mais fáceis, são aquelas das quais nós temos o ângulo entre as forças. Ou, melhor ainda, nós temos uma força em cima de um eixo. Vamos lá. Vamos começar, por exemplo, pela força F2. Então, aqui F2, ela vai ter um I, um J, um I, um J e um K. Seguinte, a força F2, ela está em cima do eixo Y. Sempre que a força está em cima de um eixo, ela zera os outros eixos. Ou seja, ela está em cima do Y. Ela vai zerar no I, vai zerar no I e vai zerar no J. Agora a questão é a seguinte: se ela está em cima do eixo, ela vale o valor absoluto dela desse eixo. Só você tem que tomar cuidado com uma coisa. F2 ela está em cima do eixo Y, só que ela está indo na direção negativa do eixo Y. O eixo Y positivo é para lá. Lembrando, sempre positivo é onde está escrito a letra, ó, Y, está escrito para lá é positivo, para cá é negativo. Então você coloca 500 no J, que equivale ao Y. E aí, como ela está para o lado negativo, você coloca um menos. Pronto, está transformado. Essa força já foi. Próximo passo. F5. F5 está em cima do eixo também. Então, F5 está em cima do eixo Z. Se ele está em cima do eixo Z, ele zera os outros. Então, 0I, que é o X, mais 0J, que é o Y, e o Z nós vamos ter que analisar. 450, só que o Z positivo é para cima, é 450 para o lado negativo. Então, coloco 450K, só que eu coloco um menos na frente. Acabou. Então aqui já está transformado também. Adiante, temos a força F4. F4, ela não está em cima do eixo, mas ela está em cima de um plano. Quando ela está em cima de um plano, ela zera no eixo que está fora desse plano. Ou seja,
F4, ela está ligada no Y e está ligada no Z, ou seja, ela está em cima do plano YZ. Se ela está no plano YZ, ela zera no eixo X. Então, a força de F4, ela vai zerar no X. Pronto. No J, que é o Y, vai ser o seguinte, eu tenho o ângulo dela, então ela vai ser 300, ela está indo para o Y positivo, mais 300, só que ela não está em cima do Y, então o ângulo para ela colar no Y é 30, então 300 vezes cosseno de 30 J, tá aqui, já foi. Agora o Z, mais 300 cosseno de 30J, mais o Z. Se ela está no plano, quando ela está no plano, você pode usar a regra dos ângulos complementares. Ou seja, quando está num plano, se ela tem 30 graus para um eixo, ela vai ter 60 para o outro. Sempre vai formar 90 graus. Então, se é 30 para cá, para o Z serão 60. Então, 300 vezes cosseno de 60 graus K. Acabou. Aqui acabou também. Seguindo com o nosso raciocínio. Agora falta só uma força para transformar em vetor cartesiano. Aliás, além do F1, o F1 também entra aqui. Tem uma outra força aqui, que é a força de 400. Essa força de 400, ela é uma outra situação. Que situação é essa? Ou você pode ter os ângulos da força com os eixos, ou você pode ter a situação da força de F3, a força de 400. Você não tem ângulo nenhum, mas você tem a coordenada de um dos pontos por onde a força passa, que está aqui, correto? Então você vai usar uma outra fórmula para transformar, que é uma fórmula específica. Antes disso, você tem que fazer o seguinte: você tem que pegar a força e analisar duas coordenadas por onde ela passa. Uma das coordenadas a gente já sabe, que é aqui, coordenada 0, 0, 0. A outra coordenada é essa que você já viu. Então, você vai pegar a coordenada por onde a força passa por último, menos a coordenada por onde a força passa primeiro. Ou seja, por último ela vai passar aqui. Então, no X, que coordenada vai ser menos 2, menos 0, vai ficar menos 2. Menos 6, menos 0, vai ficar menos 6. E 3 menos 0 vai ficar 3, ou seja, virou a mesma coordenada, né? Quando a força vem vindo da origem, você pode usar direto essa coordenada, correto? Então, vamos ver como é que nós aplicamos essa coordenada. Você vai pegar a seguinte fórmula, é o seguinte: sempre que você tiver uma força passando por um ponto, o qual você sabe as coordenadas, você vai usar essa fórmula aqui, ó. Onde é que eu vou botar? Vou botar aqui, ó. F é igual a F que multiplica xi mais yz xi mais yj mais zk, tudo isso sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Fecha a raiz. Essa é a fórmula. Então, vamos analisar aqui para a gente escrever essa fórmula do jeito que a gente quer. Então, a força, aquela força de 400, vai ser igual a 400 que multiplica o x, uso esse aqui, ó, menos 2 e menos 6j mais 3k. Tudo isso sobre abre raiz de menos 2 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Esses valores aqui de dentro são os mesmos x, ó. Sempre que aparecer x na fórmula, eu uso menos 2. Sempre que aparecer y, menos 6. E sempre que aparecer z, uso 3. Então está aqui. Tendo essa fórmula, qual é o... Deixa eu só separar aqui. Tendo essa fórmula, qual é o primeiro passo?
E isso é muito importante. Você deve começar aqui por baixo. Você deve resolver essa raiz aqui. Então, vamos lá. Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. Menos 6 vezes menos 6 vai dar 36. 4 mais 36. 3 vezes 3 dá 9. Então, raiz quadrada de 4 mais 3 mais 36 mais 9. Então, 4 mais 36 mais 9, a raiz de tudo isso. 36 mais 9, eu vou ficar com, deixa eu ver, 36, vou ficar com 45. 36 mais 9, 45. 45 mais 4 dá 49, ou seja, aqui embaixo será a raiz de 49. A raiz de 49, conforme todos sabem, é 7. Então, aqui embaixo, tudo isso aqui, na parte de baixo, deu 7. Aí agora eu vou fazer a conta para achar o I, o J e o K. Qual é a conta que eu vou fazer? Vai ser a seguinte. Deixa eu ver onde é que eu deixei a calculadora. Aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu já vou fazer aqui direto, tá? A força de 400, que na verdade é a força 3, F3 igual. O I, como é que vai ser o I? O I será 400 vezes menos 2, tudo isso dividido por 7. Então vamos ver quanto vai dar isso aqui. 400 vezes 2 dá 800, dividido por 7 dá 114,28. Lembrando que é negativo, mais com menos dá menos, menos com mais dá menos. Então vai dar menos menos 114,28 I. Tá aí, acabou o I. Agora nós vamos calcular o J. O J vai ser 400 vezes menos 6, o resultado dividido por 7. Então vamos ver aqui. 2.400 dividido por 7. 342,85, negativo também, menos 342,85, J. Tá? Esse é o meu F, ele está indo lá para trás, tá certo? E agora falta só o K. O K vai ser 400 vezes 3 e o resultado dividido por 7. Então, 400 vezes 3 vai dar 1.200, dividido por 7. 171,42. Só que agora é positivo. Está aqui. Negativo, negativo, positivo. Deixa eu só ver uma coisa. Tá certo. 800%. É isso. Então, olha só. Estão aqui todas as forças em vetor cartesiano. A questão é a seguinte, eu tenho que usar todas as forças, mas quando eu digo todas mesmo, e faltou uma, faltou F1. F1 é quem vai equilibrar o sistema. Só que olhem a minha situação, eu não sei absolutamente nada da F1, eu não sei o valor dela, eu não sei a coordenada de um ponto por onde ela passa, eu não sei o ângulo entre ela e os eixos, eu não sei nada. O que eu devo fazer? Eu faço o seguinte, ó, F1 é igual. Aí eu coloco quem é que vai ser I? Vai ser a componente X do F1. Então eu posso chamar de F1X. Vamos colocar assim. F1 componente X I, né, vai ser o I, mais F1 componente Y
J mais F1 componente Z, K. Por que eu não botei só F1? Porque esse F1 não é esse mesmo F1 aqui de intensidade. Por exemplo, esse F1 que está no K é a componente Z do F1, é a componente Z dele, que eu não sei quanto vale. O F1 que está no J é a componente Y, e o que está no I é a componente X, por isso que eu coloco I, Y e Z. Tá? Aí agora, novamente, é o F1 que vai fazer equilibrar todo o sistema. Então, eu tenho que fazer o somatório dos eixos. Lembrando o seguinte, se vai equilibrar, significa que o somatório vai ser igual a zero. O somatório de todos os I's igual a zero, todos os J's igual a zero, todos os K's igual a zero. Então, vamos lá, vamos montar aqui as equações. Só antes disso, vamos arrumar algumas coisas que dá para melhorar aqui. Ó. Por exemplo, 300 vezes cosseno de 30, isso aqui dá para nós fazermos. Cosseno de 30 vezes 300, 259,80. Vou colocar 260 aqui, pode arredondar. 260 J. E aqui, cosseno de 60 vezes 300 de novo. É isso? Não, cosseno de 60, 0,5 vezes 300. 150, então mais 150K. Então está aqui, tá limpa a nossa equação. Então vamos gerar os somatórios dela. O problema agora é onde é que eu vou gerar esse somatório aqui. Vamos lá. Vamos tentar limpar a figura. Vamos lá, vamos pegar aqui e fazer o somatório do x, que é aqui no canto. Então, 0 mais 0 mais 0, menos 114. Menos 114,28 mais f mais f1x é igual a zero. Então está bem fácil a componente x do f1, né? Então, f1x ou fx1, enfim, é igual. Esse aqui passa para o lado positivo, 114,28. Então, está aqui. Encontrei já o f1. Aliás, encontrei a componente x do f1. Então, eu vou colocar o x na frente que fica melhor. fx1, que é a componente x da força 1, é 114,28. Acabou. Então, a minha componente x está aqui. Já foi. Agora eu vou usar o somatório do j. Então vamos lá. Menos 500 mais 0 mais 260 menos 342,85 mais Fy da força 1 é igual a 0. Então vamos lá, joga tudo para o outro lado. Então Fy da força 1, componente y da força 1 é igual. Está tudo negativo, aliás, aqui está positivo. Eu vou jogar para o outro lado, vamos juntar isso aqui primeiro, e aí depois quando eu jogar para o outro lado vai mudar o sinal, só isso. Então vamos lá. Menos 500 mais 260, menos 240, menos 342,85 é igual a menos 582,85 desse lado. Só que quando eu mudar para o outro lado, ele fica positivo.
Então é igual a 582,85. Então essa é a componente y da força 1. Então Fy da força 1 é igual a 582,85. Está aqui. Agora falta só a componente z, que está aqui no finalzinho. Vamos lá. Componente z, menos 450, mais 150, mais 171,42, mais componente z da força 1 é igual a zero. Então a mesma coisa, Fz, componente z da força 1 é igual. Vamos fazer essa conta aqui e aí a gente joga para o outro lado mudando o sinal. Então, menos 450 mais 150 dá menos 300. Menos 300 mais 171,42 é igual a menos 128,58. Só que eu vou jogar para o outro lado. Então o menos fica mais. Fica 128,58. Então aqui está o meu Fz, a componente z. Então Fz1 é igual a 128,58. Pronto. Aqui, ali estão as componentes, tá? Lembre-se disso. As componentes estão ali, as três. A questão é a seguinte, eu não achei F1, eu simplesmente achei a componente do F1 no eixo X, que é 114,28, achei a componente da força 1 no eixo Y e no eixo Z. Como é que eu transformo as componentes de força, ou seja, o I, o J e o K, da força 1, como é que eu consigo transformar de vetor cartesiano para intensidade? Porque se você quiser escrever isso aqui em vetor cartesiano, é o seguinte, a força 1 ela vai ser igual a 114,28 e mais 582,85 J mais 128,58 K. Isso aqui é a força F1 escrita em vetor cartesiano. Ó, a componente X, Y e Z. Só que não é isso que eu quero. Eu quero a força 1 em intensidade. Ou seja, agora eu tenho que fazer o contrário. Tenho que passar de vetor cartesiano para intensidade. Como é que eu faço isso? Eu uso essa fórmula aqui. Ó. A força é igual a raiz quadrada de componente X ao quadrado mais componente y ao quadrado mais componente z ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Então vamos lá. A minha força F1 vai ser igual a raiz componente x 114,28 ao quadrado mais 585 ao quadrado mais 128,58 ao quadrado. Tá aqui. Seguindo, F1 vai ser igual a raiz, isso aqui ao quadrado, 114,28 vezes 114,28. 13.059. 13.059,9. Vou colocar aqui
13.000, tá, 13.059,9 mais 582,85 vezes 582,85, que é igual a 339.714 339.714,12 mais isso ao quadrado agora, 128,58 vezes 16.532,81. Tudo isso dentro da raiz. Agora tem que somar tudo isso e tirar a raiz. Vamos lá. Então, vamos ver. Vou encontrar a raiz disso. Então, olha só, F1 é isso aqui, F1 é 607,7. Então, a primeira informação solicitada eu já encontrei, é a magnitude de F1 é essa, F1 é 607,7 newtons, tá? Essa é a magnitude. Acontece que eu não sei nada da direção da força, e foi solicitado para encontrar a direção. Então, agora como é que eu encontro a direção? Agora eu vou ter que usar mais umas fórmulas aqui. Só uma coisa aqui. Aqui estão as fórmulas que eu vou usar. Eu quero achar a direção. O que é a direção? É o ângulo em todos os eixos, com o eixo x, y e z. No Hibber, principalmente, eles usam essa linguagem para achar os ângulos agora. Cosseno de alfa. Quem é o alfa? Alfa é o ângulo entre a força F1, entre a força e o eixo x. Esse é o alfa. Quem é o beta? O beta é o ângulo entre a força e o eixo y. Quem é o gama? O gama é o ângulo entre a força e o eixo z. Então, com base nisso, eu vou encontrar aqui. Vamos começar por aqui. Cosseno de alfa é
é igual a Fx. Quem é o Fx? Eu sei quem é o Fx. É 114,28 sobre F1. Quem é o F1? Eu também sei. O F1 é 607,7. Então vamos ver quanto vai dar esse cálculo aqui. Olha só, o cosseno do ângulo é igual a isso aqui, esse resultado. Aí agora você pega esse resultado, vai lá na calculadora e faz o seguinte: segunda função, cosseno, tá? E coloca esse número: 0,1885 é igual a 79,16, ou seja, o alfa é igual a 79,16 graus. Eu faço a segunda função para saber quem é o ângulo que tem esse cosseno. E o ângulo é 79,16. Então, na minha resposta, onde é que eu posso colocar a resposta aqui? Vamos colocando aqui do lado. Alfa, 79,16 graus. Está aqui. Esse é o meu alfa. Tá? Um dos ângulos, o ângulo com o eixo X. Agora eu faço o ângulo com o eixo Y. Agora com o eixo Y. Então, aqui, o seno de beta. Lembrando, beta é o ângulo com eixo Y. É igual a Fy. Fy eu sei, 582,85. Tudo isso dividido pelo F1 mesmo. Quem é o F1? 607,7. Então, (582,85) dividido por 607,7, que é igual a 0,959. Vamos fazer a segunda função cosseno para ver quem é o ângulo que tem esse cosseno. Então, segunda função, aqui no canto da calculadora, cantinho da calculadora, segunda função, cosseno, e aí você escreve aquele número de 0,9591 igual 16,44. Então, o beta, o ângulo entre a força e o eixo Y é 16,44 graus. Então, achamos aqui beta igual a 16,44 graus. Já foi. Aí agora falta o último de todos, que é o ângulo com o eixo Z. Então, cosseno de gama é igual a Fz. O Fz eu sei, é 128,58. Dividido por F1. O F1 eu sei, é 607,7. Vamos lá. Então, novamente, cosseno do ângulo entre a força e o eixo Z é esse aqui. Só que eu quero saber o ângulo. Então, novamente, vou lá na calculadora.
segunda função, espero que esteja focado na câmera, segunda função, cosseno. E aí eu coloco de 0,21, 15,8, igual a 77,78. Então, 77,78 graus. Logo, aqui. Então, qual é a resposta? A resposta é essa aqui. Essa aqui é a minha resposta. A minha resposta é a seguinte: a força tem a magnitude de 607,7 newtons e a direção dela, tudo isso aqui é a direção. A direção dela, você pode botar exatamente assim que é aceito. Direção qual é? Alfa, 79,16 graus. Quando eu digo alfa, eu já estou querendo dizer que ela tem 79,16 graus com o eixo X. Beta, 16,44 graus, ou seja, a força tem um ângulo de 16,44 graus com o eixo Y. E gama, 77,78. A força tem um ângulo de 77,78 graus com o eixo Z. Esse foi o nosso exercício. Obrigado e até a próxima. Mais uma vez, muito obrigado por acessar o nosso canal. Te convido a se inscrever e ficar por dentro de todos os vídeos que são postados semanalmente. Além disso, estando inscrito, você poderá interagir conosco de uma maneira mais rápida e ágil. Se você quiser alguma outra maneira, se você quiser algum outro jeito de se conectar com a gente, vou passar para vocês também todas as nossas redes sociais. Anota aí. Muito bem, chegamos ao final do nosso vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu acesso e fique à vontade para acessar mais vezes. Até a próxima. Ficou bom? Já pensou se assistisse um canal assim na nossa época de graduação?